Ele é escritor e ilustrador, mais conhecido pelos seus trabalhos no gênero de horror, como obras A Maldição do Cavaleiro e Adorável Noite. Hoje eu vou bater um papo com o autor Adriano Siqueira. Olá, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Eu me chamo Rafael Solon e sou produtor aqui do canal Leitura em Imagem. Vamos fazer o convite para Adriano participar da live aqui conosco. Microfone ok. Olá, Adriano. Como está a Tudo bom? conexão? Sim, está perfeito. Está perfeito. Ótimo. Estou conseguindo falar normal. Pronto. Vamos ter que repassar algumas das perguntas que foram feitas anteriormente, porque a live teve que ser reiniciada para não perdermos o conteúdo. Mas vamos lá. Sem problema. Recapitulando. Aí, no caso, a primeira pergunta. O que foi que motivou você? Quais foram os fatores cruciais que determinaram a sua escolha para tornar-se um escritor no gênero de horror? Eu comecei a escrever na BBS em 1996. Aí eu fiz um site para colocar as histórias e acabei conhecendo novos escritores. E com esse site eu acabei montando o Adorável Noite, que era um portal de divulgação de livros, né? Aí, com esse portal de divulgação de livros, eu fundei o Tinta Rubra no antigo Mundo Vampiro, e aí eu pude, com esse público, gerar um fanzine chamado Adorável Noite para entregar em casas noturnas e eventos diurnos. E assim eu consegui conhecer bastante editoras, e uma delas me chamou para participar de um livro que chama Amor Vampiro. E em 2008 eu lancei o meu primeiro livro, intitulado Amor Vampiro. Amor Vampiro, no caso, foi a primeira antologia que você chegou a participar, correto? Sim, foi uma antologia que eu fiz em 2008 e foi a primeira. Quais foram os outros escritores que participaram juntamente com você neste trabalho? Eu vi que tinha bastante escritores lá. É uma boa leva de escritores. É difícil eu lembrar o nome de todos. Já faz um. Não, eu não estou com o livro aqui agora, mas tinha Julia Moon, Marta Gell, a Regina Drummond, o André Bianco, o, o J. Modesto, Nelson Magrini. Eu acho que são esses mesmo. São nomes muito conceituados. O André Bianco é um escritor que o trabalho dele é muito diversificado, né? Ele tem uma gama muito conhecida, né, na literatura nacional. Eu Sim, queria também aproveitar e saber um pouco mais sobre os primeiros manuscritos que você chegou a escrever. Qual de suas obras foi a primeira que você começou a trabalhar especificamente? eu comecei a montar pequenos contos, né? Não foi grandes histórias, mas eram pequenos contos. Nesses pequenos contos, eu abri um blog mais recente, no ano de 2006, 2007, chamava Contos de Vampiros e Terror, e eu coloquei todos os contos lá que eu fiz naquela época e para o pessoal ler. A interação dos livros continuou. Eu comecei a pegar uma carreira mais de escritor, né? E desde 2008 até hoje gerou bastante livro. Você também tem um forte apreço pelo gênero de fantasia, né? Literatura fantástica. Quais são alguns dos autores desse gênero que influenciaram você? Eu gosto de muitos autores porque eu assistia bastante um seriado chamado Twilight Zone, e era um seriado que falava de muita ficção, né? E eu gostava bastante dessa série na época, e eu acabei gostando das histórias, né?
que eram histórias que remetiam a todo tipo de criatividade da ficção científica e até de monstros. E foi assim que esse meu interesse surgiu nessa linha, né, de ficção. Existem alguns escritores do gênero de horror que depois você chegou a entrar em contato, além do seriado, que você diria que serviram muito como base para o seu trabalho, como obras do H.P. Lovecraft ou até mesmo do próprio Stephen King. Você tem alguma obra desses dois escritores que eu citei que você consegue ver uma verossimilhança com o que você já fez? Na década de 80 eu ia muito no cinema, porque eu trabalhava num banco na Avenida Paulista, e, e era muito fácil. Eu trabalhava só meio período, fiquei lá por 10 anos, então eu assistia muitos filmes por ali mesmo, e tive contato. Uma coisa que eu acho muito curioso é que existia muito esse negócio de a hora no começo do nome do filme. Era a hora do espanto, a hora do vampiro, a hora do pesadelo. É uma coisa muito corriqueira lá, na parte de terror. E eu gostei bastante de ter assistido os filmes, que me incentivou bastante também a ler, a escrever, a ir atrás dos livros, né? Inclusive, eu até trouxe algum para você ver, e eu espero que você goste. Por exemplo, esse aqui é o Frankenstein, da Mary Shelley. Não sei se dá para você ver. Juntamente com o Drácula, do Bram Stoker, são duas obras da literatura clássica que eu gosto muito. Especificamente eu gosto muito do Drácula exatamente pela figura do monstro, né? Porque hoje, ao contrário do que a Anne Rice... olha, falando dela, ao contrário do que a Anne Rice fez, ela tem essa característica, ela mantém a essência do vampiro, né? Sim, sim. Mas ela também traz um lado... A Anne Rice é mais romanceado, né? É muito mais romanceado. Ela torna o vampiro um aspecto muito mais humano, né? A questão da humanização do vampiro. E o Drácula do Bram Stoker é o monstro, né? Ele não tem essa empatia, ele está ali para caçar as presas. Esse é o 1984 do George Orwell? Sim, é. Eu gosto de ficção. É um dos melhores livros de ficção científica já feitos, né? Eu fico dividido, por mais que ele seja uma distopia, né? O Drácula. Sim. Isso aqui foi o Eugênio Colonese que fez, é uma história em quadrinhos. O Eugênio Colonese é o criador da Misa, a vampira. E ele fez essa quadrinização do Drácula. Eu gosto muito dessa quadrinização, acho muito interessante. Já que você tocou na questão da ilustração, vamos falar também de um outro dom que você tem, que é o seu trabalho como ilustrador. Você falou muito da sua relação com os quadrinhos, né, na infância, e o quanto você gostava de pegar alguns desenhos e copiar eles, passar eles para a folha. Quais foram os quadrinhos que marcaram muito a sua infância? Essa capa aqui é do meu irmão, ele que fez, o Anderson Siqueira, do meu primeiro livro, Adorável Noite. Sim, a gente colocou ela lá na Rios do Instagram, eu me lembro. A ilustração é muito boa. Eu cheguei a desenhar em 1980, eu comecei a desenhar em 1980, mas aí depois eu parei de desenhar, acho que na década de 90. Eu retornei a desenhar em 2019, que eu conheci a escritora, a desenhista, a ilustradora Maria Dutra, e ela fazia personagens interessantes, e eu acabei pegando gosto do retorno da pintura, da escrita e do desenho também, com personagens dela, e acabei retornando na parte de desenho. Então, eu desenhei muita coisa, de 2019 até hoje.
O que foi que fez você ter esse intervalo de tempo para voltar a desenhar? Quais foram as É, eu, circunstâncias? eu desenhei, eu escrevia mais, né? Então era difícil eu parar para desenhar, e além de tudo eu usava o computador. Naquela época que eu parei de desenhar, em 90, eu conheci o computador, então eu fazia mais ilustrações no computador mesmo, usava mais Photoshop, eu usava imagens, né? Não Sim. desenho, era imagens. E eu não desenhava muito no computador, eu só fazia imagens mesmo, montagens, essas coisas. E só em 2019 que eu comecei a retornar a desenhar no papel, né? Uhum. E isso que foi interessante para mim. Hoje você está muito mais familiarizado com a arte digital do que a arte feita à mão? Eu faço os dois, mas não desenho digital. Não desenho digital, eu desenho só à mão. Aí da mão eu coloco no digital e dou uma caprichada melhor, com cores, estilos, essas coisas todas. Mas eu tenho desenhado mais no papel. Tá certo. Vamos aproveitar e falar um pouco da sua relação com os quadrinhos, porque você disse que você começou muito das suas ilustrações através de quadrinhos que você consumiu durante a infância e que eles serviram como base. Você copiava alguns dos desenhos e passava para o Sim, papel. Quais foram os quadrinhos que você diria que tornaram-se muito marcantes na sua vida e que até hoje exercem influência no seu trabalho, tanto como escritor como ilustrador? sim, eu até mostro aqui para você tranquilamente. São histórias dos anos 80, né? Que sempre me atraiu. Os quadrinhos são, isso aqui são uma raridades que eu tenho, né? E Uhum. eu gosto de mostrar para o público sempre as referências, né? Que são Sim. muito importantes, né? Para nossa área. Eu gosto bastante dos desenhistas, então eu sempre que eu posso, eu pego um personagem desse e transformo em tamanho grande na folha de papel. Isso aqui é mais terror mesmo, né? É uma raridade. Sexta-feira 13. E Você chegou a entrar em contato com os quadrinhos pulp, a ficção pulp? Você tem algumas obras de ficção pulp nos quadrinhos que você gosta? eu gostava mais do Frank Miller, né? Que é bem pulp mesmo. Frank Miller fez o Sin City também. Uhum. O, Que é o, sensacional, né? Que o estilo do Sin City é o quadrinho noir, né? Ele pega o elemento eu, do noir eu, e eu, gosto, transpõe, né? eu Pra... gosto muito desse estilo noir que foi levado para o gibi, que era uma coisa, o Sombra, aí tinha o Sin City, o próprio Batman Ano 1, para mim, é completamente noir. Eu, eu acho interessante mesmo essa vinda de gibis que tenham aquela aventura preto e branco e às vezes vermelho, são poucas cores, né? Além do Frank Miller, você tem outros roteiristas e ilustradores que você admira o trabalho deles? Eu sou muito fã do Superman também, né? Que tinha vários roteiristas e o Homem-Aranha também. É bem interessante, né? O Conan, são coisas Como é interessantes. sensacional. É difícil eu te dar uma lista de desenhistas completa, mas eu gosto de muitos desenhistas bons. Eu não sei o nome do desenhista da Mulher-Aranha, mas eu gostava muito do estilo dele e da George Pérez e, e todo aquele pessoal que gostava de mostrar quadrinhos em todo o estilo, né? Eu acho que esse aqui, que era David
David Cockburn, é interessante, ele fez os X-Men, né? Às vezes a gente não sabe o nome de todos, né? Então tem que ficar sempre Eu, eu dando gosto uma. do Chris Claremont. O Chris Claremont, ele fez as melhores histórias dos X-Men, que tem o... Sim, ele A, veio depois. O Chris Claremont é depois. Esse aqui é mais antigo. O Chris é o Claremont Dia que eu Fui ele Esquecido. fez, se eu Ele não me engano, o desenhista que fazia também os X-Men fez o Indiana Jones, que parecia no Capitão América. É uma coisa bem curiosa mesmo, né? Aí você fala, Exato. nossa, teve quadrinhos do Indiana Jones, teve quadrinhos do Star Wars, eles inseriam muita coisa no universo de gibis, Pois né? é. Uma coisa que chocava muito na época, na década de 80, o excesso, a excesso mudança de nomes, né? Porque tínhamos que enfrentar a época do congelamento de preço, e foi uma época difícil para os quadrinhos, porque ficou muito difícil, muito defasado, né? Então eles tinham que criar. O que eles faziam? Eles criavam edições diferentes. O Homem-Aranha tinha as aventuras do Homem-Aranha, depois tinha o Fantástico Homem-Aranha, aí tinha o Almanaque do Homem-Aranha. Tiveram que fazer isso, né? Porque era Uhum. uma forma de lançar o número um com nomes diferentes, né? Não era porque queriam lançar número um, né? Ficou uma coqueluche de número um. Você ia na banca, só via número um. Mas É, era por causa disso, era por causa do preço mesmo, que estava congelado, então eles tinham que dar um jeito, tinham que dar aquele jeitinho brasileiro para poder continuar vendendo, né, os gibis, porque estava realmente complicado na época. lembrando que, não na década de 80, mas algumas décadas atrás, aconteceu o lançamento daquele livro que foi A Sedução dos Inocentes, que foi escrito Ah, por um psiquiatra, né? E esse psiquiatra, ele atacou fortemente os quadrinhos, dizendo que era muito perigoso para a juventude, né? Que, na verdade, foi ele que criou sim, todas essas menções da homossexualidade do Batman, da Mulher Maravilha, né? Sendo um símbolo lésbico. Então, esse psiquiatra, que eu me falha a lembrança dele, mas esse livro que ele fez foi tão polêmico que atacou muito, né, especialmente no século XX, né, que a família tradicional, né, a família nuclear era muito conservadora, aqui no Brasil, né, também. Então, nos Estados Unidos nem se fala, porque quando aconteceu isso, o selo dos quadrinhos teve aquela questão da censura, né? O sim, Comic eu me lembro bem, o que eu posso te passar aqui, que eu me lembro bem, que foi um caso realmente verídico mesmo dos quadrinhos, foi a eliminação dos vampiros em toda a Marvel. Uhum. O Doutor Estranho baniu os vampiros de todas as histórias da Marvel, por causa exatamente da excessiva violência. E ficou um bom tempo com os vampiros desaparecidos mesmo. O Doutor Estranho abriu um portal, levou todos os vampiros para o Beleléu, e foi a solução que a Marvel achou na época para mandar para o limbo mesmo as histórias que tinham um pouco de violência. Exato. Tanto que foi a partir da década de 80 que, aos poucos, essa questão da censura foi ficando mais flexível, né? Aos poucos foi Sim, perdendo peso, né? ficou mais amena e o pessoal começou a introduzir novamente os quadrinhos de terror, né? Eu me lembro que Uhum. em 79, 77, eu lembro muito desse negócio de espectro, tinha muitos gibis que falavam de terror, né, nas bancas de jornais, e eu me lembro que eu comprava bastante. Eu peguei muitos gibis de terror naquela época, e eram coisas assim, medonhas, assustadoras, né? A cripta era a coqueluche daquela época, todo mundo comprava a cripta, né?
Aí depois na década de 80, aí teve a Calafrio, teve a Mestre do Terror, que foi o Rodolfo Zala que fez, junto com o Eugênio Colonese e tudo. E hoje já tá aí com o Daniel Sachs, e tem até personagem do Cassio Witt. Cassio Witt tem um YouTube aí fantástico de quadrinhos, gosto muito do trabalho dele, eu já participei junto com a Maria Dutra aí com as histórias de terror no canal dele. É uma pessoa absolutamente fantástica. O Rodrigo Galo também, que abre o maior espaço para a gente colocar as histórias da China Girl e o Nicolai, e toda a turma ali, que o pessoal curte participar. Eu acho que essa abrangência de personagens do terror, assim, tem ajudado muita gente a trabalhar nisso, né? Sim, eu queria aproveitar também a gente falar um pouco mais sobre as suas obras. É, diante de tudo que você já escreveu até agora, qual dos seus livros você diria que é aquele que foi mais desafiador para você ter concluído a obra? Ó, eu gosto muito de livros de terror, né? Então, eu participei ultimamente desse Entre Vampiros aqui, que é da editora Carnage, né? Uhum. Eu também gosto do Adorável Noite, né? Porque tem muitos contos que eu participei, que eu escrevi quando eu estava no começo. Tem esses livros também que é do Bestial, que também é da editora Carnage. Eles sempre estão aceitando os meus contos lá, então eu admiro muito o trabalho do James Gallagher Jr. Na editora dele, e também, lógico, a Vanessa Matos, que também abre um tremendo espaço para mim, para eu poder divulgar os meus trabalhos, meus contos. Esse aqui é o livro É do o Cavaleiro Valente, o que eu vou Maldição do Cavaleiro. aproveitar e a gente falar um pouco sobre ele, A Maldição do Cavaleiro. Você pode falar um pouco sobre a sinopse do romance? Sim, o Cavaleiro Valente, ele é um personagem icônico na época do Tinta Rubra, porque ele era um personagem do grupo, né? E eu criei ele para o grupo. Só que eles tiveram, todos se juntaram lá e fizeram as histórias do Valente. A Marta já tinha matado o Valente. Aí o pessoal falou, pô, mas a Julia Moon falou que não, o Adriano pode voltar com o personagem, imagina. Aí eu fui lá, voltei com uma nova história, e todo mundo gostou da ideia de matar o Valente. As histórias que apareciam no grupo, todas elas terminavam com a morte do Cavaleiro Valente. E isso me deu a ideia de fazer um livro, né, Uhum. que conta a maldição, né, o que foi que aconteceu com o Cavaleiro para ele morrer em todas as histórias. E a bruxa realmente condenou por causa da morte do dragão que o Cavaleiro matou. Não era para matar o dragão, ele matou e ela condenou ele a morrer em todos os mundos que ele aparecesse. E é interessante, porque ficou uma coisa meio Ken do South Park, né? Lembra, teve uma história do Ken que morria no final, mas aparecia no episódio seguinte. Foi mais ou menos essa linha aí. Ele não tinha como voltar, e então ele tinha que morrer para sair da história, e sair daquele mundo, né? E eu gostei muito, porque o mundo não é só medieval. Ele aparece em mundo de ficção, tem hora que ele está dentro de uma nave estelar, tem hora que ele está dentro na Terra nos dias de hoje. Então você vê que ele participa de vários mundos diferentes mesmo. Eu gosto dessa linha de você conhecer vários mundos com o mesmo personagem. Eu acho interessante. Tinha um seriado antigo que chamava, acho que era Viagem no Tempo, Viagem Fantástica, que todo mundo, quando terminava a missão, eles eram transportados para outro lugar e ninguém sabia qual, né? Só no seriado seguinte que iam descobrir.
E eu gosto dessa linha de trabalho de séries, né, de ficção científica. Não é à toa que os quadrinhos da Marvel e da DC, eles fazem muito isso, né? De ter É, vários universos compartilhados, né? Tem o a universo Marvel, 616. todo mundo fala que a Marvel praticamente passou a ideia para o James Cameron fazer o Exterminador do Futuro, né, por causa do caso lá do X-Men, que, que acontece de todo mundo ver o futuro, ir para o futuro diferente. Isso deu a ideia do roteirista fazer o Exterminador do Futuro. Não sei o quanto de verdade existe nisso, também não sei se é realmente fato, porque eu sei que assim, é uma base de pessoas que falam talvez seja isso, talvez seja aquilo. Mas é uma premissa, porque é interessante, a gente sempre vê uma ideia e tenta melhorar a ideia hoje em dia, porque é muito difícil mesmo alguém fazer uma ideia original, né? Uhum. Eu diria que, pronto, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Neil Gaiman, né, que é o autor do Sandman, e certa vez ele falou numa entrevista que, de uma certa forma, todas as histórias já foram contadas pela humanidade, mas nenhuma delas foram contadas com a sua voz, né, com a sua individualidade. Então ele fala, tudo já É foi uma, contado, eu mas acho que cada um de nós eu acho que tem a essa é nossa uma própria voz. forma, eu acho que essa é uma forma de dizer que algumas histórias deveriam ser recontadas para que o entendimento do texto fosse melhor adquirido nos dias de Sim. hoje. Então, é muito comum mesmo que você veja personagens retornando, né? E o próprio, um exemplo, né, que eu vou te dar, é o próprio Drácula mesmo, que todo ano tem um livro diferente sobre o mesmo tema. E como ele, também tem o Frankenstein, tem o lobisomem, tem toda essa leva. Mas eu acredito que é sempre o vampiro que domina essa área de terror universal, né? A Universal mesmo gosta de relançar filmes de Drácula quando fala da Universal. Aí ele traz todo mundo junto, que é a Múmia, o Monstro Lago, o Frankenstein, o Lobisomem, vem toda a leva junto, né? O Jack e Hyde. Eu admiro demais, um filme que eu gosto bastante é o Van Helsing, porque lá ele não enfrenta só o Drácula, mas muitos monstros, né? O Van Helsing, que foi atuado pelo Hugh Jackman, É, o que foi feito pelo, que é o mais conhecido como Wolverine, né, dos filmes da Marvel. sim, sim, é esse mesmo, esse mesmo. Vamos aproveitar e falar um pouco da sua relação com o cinema. Você acabou de citar o Van Helsing. Mas além do Van Helsing, existem outros filmes no gênero de horror que você diria que são indispensáveis para qualquer pessoa assistir, ou até mesmo para qualquer escritor que trabalha no gênero de horror? Eu gosto muito de filmes clássicos, né? Então eu acho que você tem. Por que o filme clássico é importante? Porque o filme clássico ele não fica te iludindo muito com efeitos especiais. Eles são obrigados a contar a história, eles são obrigados a ter um enredo bom, um roteiro fantástico, para que você fique preso ao filme, sem os efeitos especiais, porque naquela época não existia tantos efeitos assim, eles tinham que dar um jeito de prender quem está assistindo lá até o final. Então, eu acredito muito no que para alguém que queira aprender roteiro, tudo é filme antigo, cara. Que os filmes novos, a pessoa fala duas palavras e meia hora de efeitos especiais, que é o Uhum. que eu tenho visto ultimamente. Mas eu sou muito fã de monstros do cinema, mas também sou fã de aventuras e ficção, que eu sou
um cara que gosta muito dos filmes de espionagem. E eu gostava muito dos filmes do 007. Acompanhei praticamente a carreira toda do 007 e eu gostava bastante, muitos eu assisti no cinema. E eu gostava muito das aventuras. Muita coisa que era lançado no filme do 007. E o 007, por sua vez, ele copiava o sucesso da época, né? Que, É, por exemplo, o filme Moonraker foi copiado do Guerra nas Estrelas. É uma base, né? A base de efeitos era do Guerra nas Estrelas. O Somente para Seus Olhos era baseado no Dirty Harry, que fazia sucesso na época. O Octopus era baseado no Indiana Jones. É assim, sabe? É interessante porque você fala, pô, ele segue uma trilha de sucesso, ele vê o sucesso que tá fazendo primeiro, para depois fazer um filme baseado naquele sucesso. O próprio Daniel Craig, que fez essa última, do 007, ele foi baseado no Cavaleiro das Trevas, no Batman. Então, quer dizer, eu acho interessante, eu acho ótimo que existam produtoras que atraem o público usando também essa regra, né? Uma coisa que eu acho muito estranha aqui no Brasil, você achar livros que têm o nome de filmes de cinema, mas não tem nada a ver com o filme. Então, eu já fiz uma pesquisa e você acha coisas que você fala, nossa, isso aqui, esse livro não é o livro do filme, né? A pessoa só colocou o nome do filme. Isso também é muito comum, eu tenho percebido bastante. sim. Diria que o 007 ele é um reflexo do seu tempo também, porque tem certas características de James Bond que foram sendo removidas aos poucos, né? Por exemplo, se a gente pegar o Sean Connery, ele fumava. Então, o 007 ele fuma nos livros. Aqueles que leram os livros sabem que ele é fumante. Então, essa Sim, característica do cigarro foi removida do personagem. A misoginia dele, ele é extremamente misógino, a versão do Sean Connery. Não que o verdade. 007 não tenha, mas isso foi se adequando ao o novo No milênio. próprio, Né? Teve que no se próprio adequar filme ao do, século XXI também. no próprios filmes da época do Pierce Brosnan, na década de 90 para começo de 2000, ele mesmo falava que era decadente, entendeu? Que ele era um espião decadente, um personagem decadente. Ele mesmo assumia isso. E é aquele negócio, você tem que crescer de alguma forma. E foi esses últimos do Daniel Craig realmente foram os que mostrou como ele era mais humano, né? Sim. E É, eu acho importante, porque não teve só o Ian Fleming que fez o 007 os livros, né? Teve outros autores, acho que uns 5 autores que fizeram mais livros. Então, com o tempo, vai se mudando tudo, né? Vai se mudando bastante o personagem para poder, né, estar perto dos dias de hoje, né? O politicamente correto é algo que é muito debatido. Às vezes o pessoal fala, eu gosto muito de como era antigamente, né? O próprio, o próprio estilo noir, o noir, era um estilo que era muito difícil de colocar nos dias de hoje. Porque você via os filmes como Fome de Viver, é um filme lento, sabe? Você tem que ter paciência para sim. assistir. Era tipo 2001, Odisseia do Espaço. Você tem que estar paciente, porque o filme é lento, vai correr devagar. Isso é muito difícil alcançar nos dias de hoje.
as pessoas não têm paciência mais. Quer tudo rápido, tudo direto, tudo na hora. É meio complicado fazer. Se bem que os filmes, alguns, hoje chegam a 3 horas. Os filmes de aventura. Pelo amor de Deus, cara. Antigamente era 1 hora e meia. Hoje os filmes de aventura chegam a 3 horas no cinema. Então, fica difícil você falar, meu Deus, será que eu vou conseguir 3 horas de o filme inteiro? É engraçado, porque você citou muito o gênero noir, e eu me lembrei do mais recente filme do Batman, né? O do Matt Reeves, né? Quando a gente vai dar uma olhada nesse filme, nós conseguimos ver várias referências dos filmes noir, que o Matt Reeves ele resgatou. Então, hoje, o noir, ele agora sofreu mudanças, né? Agora é chamado de neo-noir. Como, por exemplo, nós temos aquele filme que eu gosto muito do David Fincher, que é o Seven. Se você for analisar o Seven, né, os Sete Crimes Capitais, ele segue a estrutura de um filme noir, mas ele não tem a linguagem né? É a linguagem do noir clássico, mas ele é um neo-noir. Aquela questão Eu acho que na linha do Seven tem o Coração Satânico, que eu acho bem interessante, é bem noir mesmo, para quem gosta do estilo noir, o Coração Satânico é um dos melhores filmes que eu já vi sobre detetive, que é ligado ao sobrenatural. Eu não sei se você lembra o Bruce Willis. Esse filme é com Robert De Niro? Robert De Niro está no elenco do Coração Satânico? Ele é o Ele é o diabo, eu todo-poderoso lembro. diabo. Ele fazia nossa, a história é muito impressionante, cara. Você fala, pô, ele investiga assassinatos que ele mandava, o próprio diabo mandava ele fazer a investigação desses assassinatos, né? E é uma coisa assim absurda, porque ele fala, por que eu tenho que investigar tal pessoa, né, que eu conheço? Sabe, ele conhecia as pessoas. Meu, é impressionante, o filme é muito forte, cara. E tinha uma coisa que se usa muito em filme noir, que é o ventilador no teto, cara. Exato. Aquele, Blade aquele Runner é demais. O comecinho de Blade Runner, que é um filme de ficção científica, que é do gênero noir, ele já começa com o ventilador no teto. É um filme de ficção científica, impressionante. né? Esse elemento é muito Sim, bom. sim. Era impressionante a maneira como esse negócio do estilo noir fica na sua mente, porque inclui. É uma coisa completamente urbana, né? O estilo noir não é uma coisa que você faz no deserto, é uma coisa urbana. Então, tem muitos objetos, né, que você fala, pô, isso aqui, janela, copo de café, tudo isso remete ao estilo noir mesmo, né? Escritor, você vê muito escritor, Uhum. você vê corporações, estilo noir sempre traz isso aí, investigação, né? A investigação, detetives. Tem um filme que chama Cidade dos Vampiros, que era um detetive vampiro, e o filme é totalmente estilo noir, cara. E é o detetive, se eu não me engano, é o mesmo ator que fez o Highlander dos seriados, sabe? Não é o que fez o Highlander, o filme, no caso, Não, né? É o não, da série. não é o mesmo do filme, mas é o da série. O da série só aparece no filme, no quarto filme, eu acho, quando tá com esse Highlander aí, que é um clã, né? É o clã Sim. McClone. É o clã É, McClone. eu diria que Highlander tem tudo para merecer um remake. A gente está nessa fase de remakes, né? Do É, cinema. Eu fico pensando do- se seria uma possibilidade de um novo, ou um remake ou uma continuação decente, né, de Highlander. sim, eu acho que o remake é uma coisa que vai ficar por muito tempo no cinema, porque realmente criatividade está difícil, o pessoal não está criando muita coisa, e está difícil, né, de conseguir um público melhor.
Então, eles estão mais seguros, sabe? As produtoras estão mais seguras em fazer remake. Mas Porque tem um filme já é que uma... recentemente ele não é um remake, ele é um retorno, que é o Mad Max do George Miller, né? O Mad Max Estrada da Fúria, ele foi um retorno para aquele mundo e ficou muito bem executado. Então eu fiquei pensando se talvez o Highlander um retorno para aquele universo, não necessariamente com os mesmos protagonistas, mas retornar para aquela construção seria uma ótima maneira, né? O que me chamou muita atenção no Highlander eram as passagens de tempo, né, que se dava de uma mudança de cena para outra, para você fazer a diferença do que era o passado e o que era o presente. Essa mudança no cinema foi muito copiada depois, inclusive num seriado chamado Forever Night, que era sobre vampiros. Eu acho que é um dos melhores seriados de policiais vampiros que você já viu, era esse Forever Night. Aqui no Brasil era alguma maldição, alguma coisa, não lembro direito. Mas é bom, o filme contava a história de como ele era no passado. Eu acho muito legal essas mudanças de imagem, e o Highlander trouxe uma novidade, que era como fazer a pessoa entender que ele estava falando do passado e do presente. Eu achava muito legal isso, muito legal, eu gostava bastante. Quando eu tive a sorte de assistir o Highlander no cinema, e era uma coisa, assim, impressionante, cara. Aquela cena do estacionamento, ele lutando no estacionamento, foi uma coisa, assim, absurda, cara, não sai da cabeça até hoje. O comecinho do filme tem filmes que só as primeiras cenas impactam você, né? E você não consegue desprender dele. Agora eu queria Impressionante. aproveitar, Adriano, você já falou muito da sua relação com o cinema. Você diria que tem algum dos seus livros que bebe muito da fonte de alguns desses filmes que a gente conversou até agora? Que você quis fazer uma homenagem, ou digamos, uma certa verossemelhança com a narrativa? Eu faço assim, tipo, eu tenho um personagem que chama Nikolai, né? E o Nikolai, ele é um vampiro de celular. Ele ataca as pessoas pelo celular. Ele é uma entidade que fica dentro do celular e vai atrás das pessoas pelo celular. Essa entidade, eu me baseei no Bram Stoker, porque a maneira como eu escrevia era, era através de conversas pelo celular, né? Não é, as histórias eram conversas no celular, e não tinha alguém que pudesse falar alguma coisa sobre isso, era só conversas no celular, é como se você estivesse ouvindo uma gravação de conversa. E aí acontecia tudo, aí acontecia todo o envolvimento. Nos livros do Bram Stoker, eram cartas, diários, eram várias coisas, mas da época, né? Da época você trocava cartas, trocava diários, e nos dias de hoje é o celular, né? Hoje você tem tudo falado no celular. Então foi a forma que eu usei para poder linkar o meu personagem Nikolai, que é um personagem muito conhecido, né? Que já participou de 8 livros de antologia, e provavelmente já nesse próximo ano teremos um livro do Nikolai. Ok. E com relação aos quadrinhos, você diria que tem alguns quadrinhos de horror que também você se inspirou no seu trabalho como ilustrador? Eu Acho que você fiz, já mostrou, né? sim, acho que uns 8 meses atrás eu fiz os desenhos, acho que uns 70 desenhos, para uma história em quadrinhos chamado Chaicon, que é da Maria Dutra. O nome é Chaicon, o monstro da árvore de Natal. E a história era da Maria Dutra, e quem fez a diagramação toda ali, compõe
até um roteiro para colocar nos balões da história em quadrinho, porque não basta você só escrever a história, você tem que fazer, transformar isso num roteiro que caiba como bolinhas, balãozinhos, numa história em quadrinhos, né? É a mesma coisa que no teatro, não basta você escrever a história, você tem que fazer um roteiro para que funcione numa peça teatral. Então, às vezes, quando eu escrevo, eu fico pensando, para que serviria o que eu estou escrevendo? Para roteiro de cinema, para teatro, para quadrinhos, para games? Você tem sempre que pensar nisso, você não pode só fazer um caminho, né? Você tem que fazer várias raízes. E é sempre bom, o escritor que pensa assim, ele tem uma forma melhor de distribuir seus personagens para o futuro, né? Porque muita gente procura, fala, seu personagem ficaria bom num filme de aventura, ou numa série de TV, eu acho muito legal isso. Mas, realmente, o Nikolai tem o mesmo estilo de falar, de comunicação, que existia na época do Drácula, que era cartas, e hoje é celular. Sim. Ah, você diria que tem ah, durante o seu processo de escrita, você diria que tem um horário específico que você gosta de começar a escrever, ou é simplesmente quando surge uma ideia e você já vai logo colocar ela no papel? Você pode falar um pouco sobre como é o seu processo de escrita, se tem algum ritual, algum horário específico, ou é quando surge a ideia e você imediatamente começa? Me fale um pouco mais sobre esse seu processo. Eu não tenho eu não sigo assim um horário para escrever, né? Eu sigo a vontade de você escrever a partir do momento que você já tem a ideia. E a ideia vai surgindo conforme o dia a dia, conforme a história, conforme o que o livro pede, que eu trabalho muito com livro de antologia, então eu fico pensando no que eu poderia utilizar para essa antologia. E quando eu tenho a ideia, eu prefiro já escrever, né? Eu não gosto de escrever porque estão me pedindo. Eu gosto de escrever porque já tá enraizada ali a ideia, aí eu já escrevo. E eu sou o tipo de cara que, meu, é muito legal você escrever tanto, porque você já tem uma facilidade maior para você já adequar os personagens e a situação, né, para aquele livro. Você diria que tem algum gênero da literatura que você ainda gostaria de trabalhar, que você gostaria de se aventurar, até como um desafio para você? Um gênero da literatura que eu nunca fiz foi bem de escrever sobre muita fantasia de florestas, gnomos, essas coisas de fadas. Eu já escrevi sobre fadas, mas muito pouco. Mas gnomos escrevi muito pouco também, então eu quase nunca escrevo, porque não é uma área que me atrai tanto. Mas porque eu gosto muito de monstros, né? Eu gosto muito do enredo terror, mas o gnomos para mim não me atrai muito, não. Seria um estilo similar ao que a gente vê na fantasia, muito similar às obras do Tolkien, ou até mesmo ao que o É, Robert E. Howard fez com o Conan? Seria algo nesse estilo? Você... eles aprimoraram bastante o gênero gnomo, né? Gnomos que eu falo é mais de histórias infantis, né? Tipo, Uhum. os próprios gnomos pequenos que aparecem naqueles enfeites de parque, sabe? Aqueles gnomos lá, né? Mais aquele pessoal.
Já o Tolkien fez um trabalho enorme com esses gnomos, que nem chama gnomo, né, na história dele. Goblins. Ele São chama de elfos, Goblins. Tem os são elfos elfos, e tem os Goblins, né? isso. Então é diferente, o estilo é diferente. Né? Eu queria ver ele fazendo de gnomo mesmo, pegar aí ia ser um desafio danado. Mas é por isso que eu falo muito, o pessoal fala gnomo, eles confundem com elfo. Elfo já é uma coisa um pouco mais, como é que eu posso dizer, já mais atual, né? E olha que nem é tão atual, porque se a gente for estudar a mitologia nórdica, né, a cultura os Edas, né, a poesia dos povos nórdicos, ali já existia toda a menção de elfos e anões. Então, o Sim, Tolkien, ele era um filólogo, né, ele era conhecedor de idiomas, né, mas ele ele pegou o conhecimento dele de idiomas e ele misturou, fez uma mescla com a mitologia celta, nórdica, e ele colocou tudo isso lá na Terra-média, né? Então ele também era um grande conhecedor de mitologia comparada, que é o que ele faz na obra do Senhor dos Anéis. Aí eu queria aproveitar também, Adriano, para saber, você falou que teria muita vontade de se aventurar nessa parte muito mais da fantasia, né? De uma certa forma. Você pode falar um pouco sobre os seus trabalhos mais recentes, aqueles que você está se dedicando? É, tivemos um pequeno atraso aqui na conexão de Adriano, mas acredito que vai voltar logo. Eu vou encaminhar o convite para ele só para a gente concluir o conteúdo da live de hoje. Só um momento. Bom, infelizmente, o escritor Adriano teve alguns problemas na conexão e também na bateria do celular. Então, não vamos poder dar continuidade à live de hoje. Mas, ainda assim, eu vou publicar aqui no meu conteúdo aqui no canal Leitura e Imagem, porque a entrevista em si ficou muito boa. Então, vocês podem assistir o vídeo na íntegra. Eu quero aproveitar esse momento para fazer meus agradecimentos a todos aqueles que nos acompanharam na live até agora. E também agradecer a presença de Adriano, porque o bate-papo ficou muito bom mesmo. Eu também vou aproveitar e separar algumas outras perguntas que eu gostaria de fazer para ele em outra ocasião. Então, desejo a todos vocês uma ótima noite e vejo vocês na próxima live aqui no canal. Um forte abraço a todos e até mais.